Dica do dia, regência dos verbos ir e chegar. Eu sou o professor José Maria, professor de língua portuguesa. É um grande prazer me dirigir a vocês. Vamos à tela. Olha só, pessoal, no nosso dia a dia é muito comum você usar o verbo ir e o verbo chegar em quaisquer situações, sempre acompanhado da preposição em. O que acontece, galera? Nós sabemos o seguinte, na regência você estuda a forma como o verbo e o nome se ligam aos seus complementos, tá? Ou adjuntos, tá? Como eles se ligam, né? Eles se ligam de forma direta ou eles se ligam de forma indireta por meio de uma preposição específica. É isso que nós temos que estudar na regência, tá? E para o verbo ir, para o verbo chegar, em quaisquer situações, nós empregamos inadvertidamente a preposição em. O que acontece, galera? As regências desses dois verbos são um pouco especiais, tá? É preciso entender um pouco mais a fundo. Vamos usar aqui a tela, tá? Olha só, o que acontece, moçada? O verbo ir, da mesma forma o verbo chegar, sim, eles podem pedir, vamos assim esquematizar, ó, eles podem pedir preposição em, tá? Eles vão pedir em algumas situações, ó, preposição em. Mas eles também podem, no caso do verbo ir, ó, pedir preposição a, tá certo? No caso do verbo chegar também, preposição a, beleza? E você tem aqui também a possibilidade do chegar pedir a preposição de. Vamos entender isso, ó, porque cada preposição dessa, requerida ou pelo verbo ir ou pelo verbo chegar, beleza? Vai introduzir um determinado sentido, tá bom? É isso que você tem que ter em mente, né? Olha só, galera, o que eu disse, né? No dia a dia nós encaixamos em qualquer situação a preposição em, né? Para o verbo ir e para o verbo chegar. E não é bem assim, cara, ó. A preposição em, tanto para o verbo ir como para o verbo chegar, ela indica o quê? Meio. Meio, como assim, professor? O meio de transporte, tá bom? É um exemplo aqui, tá? Então eu vou no meu automóvel, eu cheguei na minha bicicleta, ó, é o meio que você utilizou, né, para chegar a algum lugar, para ir a algum lugar, né? O verbo ir nesse contexto também pede a preposição de, o verbo chegar também, né? Nesse contexto pedindo meio, pede a preposição de, pode pedir a preposição de. Eu fui de bike, né? Eu cheguei de moto, pode ser também, né? Tanto a preposição em como a preposição de, nos dois casos, elas introduzem uma ideia de meio, né? A preposição a, eu quero que você tome muito cuidado com a preposição a, galera. Porque veja, ela indica, ó, nos dois casos aqui, destino. E aqui reside o maior número de erros, tá, do nosso cotidiano. Porque o que acontece, como eu bem citei, né? No dia a dia nós utilizamos a preposição em para qualquer situação. Então como é que a gente fala no dia a dia? Ó, eu fui no escritório, eu cheguei na empresa, né? Eu fui no curso, tá certo? Eu cheguei, sei lá, na farmácia, vamos supor, né? Cara, estão erradas essas construções. Porque veja, né? Ó, fui no escritório. Não. Fui no escritório, não. O escritório é o destino, rapaz. É o seu destino, tá? Então, ele tem que ser introduzido, esse destino, pela preposição a, no caso do verbo ir. Fui no escritório, não. Fui ao escritório. Fui ao escritório. Cheguei na empresa, também não, cara. Veja só, empresa é o destino, tá? É o destino, é o ponto de chegada. Então, você tem que falar como, né? Cheguei na empresa, não. Cheguei à empresa, tá? E esse a com acento indicador de crase, né? Preposição a mais o artigo a pedido por empresa, perfeito? Então, cuidado com essas situações. Então, professor, preposição em nessas situações eu não uso. Nessas situações, não. Você vai utilizar a preposição em para introduzir a ideia de meio. Vamos construir aqui uma frase, ó. Eu vou ao escritório, o escritório é o meu destino, tá certo? Na minha bike, olha só, na minha bike, perfeito, ó. Na minha bike, ó, a introdução aí pela preposição em é o meio, né? Você tem aí o meio que você está utilizando para ir a algum lugar, perfeitamente. Eu cheguei à empresa, ao nosso destino, no meu automóvel. O automóvel é o meio, né, que você se utilizou para chegar a algum lugar. Maravilha? E no caso aqui, ó, do verbo chegar, você ainda tem a possibilidade de usar a preposição que eu vou usar agora, vou usar a preposição de, para introduzir origem, né? Origem, ponto de partida. Então, olha só, eu estou chegando
de Fortaleza, ó, Fortaleza é o meu ponto de partida, né? Eu estou chegando de Fortaleza a Florianópolis, né? O meu destino, ok? Em um jatinho particular, sonha, Zé, né? Em um jatinho particular, olha só. Eu estou chegando de Fortaleza a Florianópolis em um jatinho particular, né? Fortaleza é a minha origem, Florianópolis é o meu destino e o jatinho particular é o meio que eu utilizei para chegar a algum lugar, beleza? Então cuidado, não erre mais isso, né? Não erre mais isso, ó. Verbos ir e verbos chegar, né? Quando eles pedem preposição em, eles estão aí sinalizando o meio, né? Quando eles estão pedindo preposição a, eles estão sinalizando destino, tá certo? Então são erradas as construções, né? Eu dou aula presencial, né? Aí o aluno fala às vezes assim, ó, professor, posso ir no banheiro? Posso ir no banheiro, professor? O cara fala desse jeito, né? Aí dá uma vontade na hora de corrigir, mas aí passa reto, né? Enfim, em outro momento eu corrijo e explico de forma mais técnica, né? O que acontece, galera? O verbo ir aqui, ó, pedindo preposição em, cara, ir no banheiro. Caramba, você vai pilotar esse banheiro? Você vai levar esse banheiro para algum lugar? Não, cara, não é isso, né? Ó, o que você quis dizer aqui, na verdade? Ó, professor, posso ir ao banheiro? Foi isso que você quis dizer, né? Ok, o banheiro é o destino, tá? Não é o meio. Você ir no banheiro é você pilotar esse banheiro, dirigindo esse banheiro aí para alguma direção. Obviamente está equivocado esse pensamento, tá? Então muito cuidado com essas construções do dia a dia. Duas regências importantes, né? Fui no hospital não, fui ao hospital. Cheguei na empresa, não cheguei à empresa, beleza? Cuidado com essas construções tão típicas do dia a dia, que por serem tão repetidas, né, acabam se tornando comuns, só que elas têm aí uma imprecisão gramatical que precisa ser checada e precisa ser corrigida em prova, né? Beleza? Essa foi, moçada, a dica do dia. Espero aí que vocês tenham gostado, tá? Convido todos vocês a me seguirem nas redes sociais, meu perfil do Instagram, Professor José Maria, meu grupo exclusivo no Telegram, Professor José Maria, o grupo português com o Zé, tá? Todo santo dia uma questão do dia comentada, uma verdadeira aula, uma mini aula ali acerca do assunto tratado na questão, todo dia, moçada. Todo dia algo desse tipo faz você, sem dúvida, evoluir. Meu canal no YouTube também, em que você tem acesso a essas dicas diárias, tá? Não se esqueça de deixar, se você, obviamente, curtiu, né? Deixe aí o seu joinha, beleza? Compartilhe com os amigos, ajudando aí na divulgação do canal do Professor José Maria. Um grande abraço e até as próximas dicas. Tchau, tchau, pessoal!